Programa Revista Rural. Um oferecimento Zoetis, Massey Ferguson, Born to Farm, Bradesco e Agro. Isso é que é dupla raiz. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Olá, gente bonita que nos acompanha todas as semanas. Sejam muito bem-vindos. Chegou a hora de mais um passeio pelo incrível mundo do agronegócio. E nossa viagem começa agora. Hoje eu quero te pedir uma ajuda para divulgar o nosso canal. Além do joinha e do comentário, copie o link do vídeo e mande para os amigos, familiares e colegas de trabalho. Você não faz ideia do quanto isso ajuda a gente. E aí, podemos contar com você? Então, muito obrigada de coração. Uma família italiana que desde lá no velho continente trabalhava com a agricultura. E quando chegou aqui no Brasil não foi diferente. Muitas décadas se passaram e hoje eles são uma fazenda referência na produção do milho safrinha. Minha família era produtor desde quando estava na Itália, né? Meus avós já mexiam com agricultura lá. E vieram para cá depois da Segunda Guerra Mundial, né? E se instalaram em Pedrinhas Paulista. E eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito de mexer com a parte da agricultura. Tanto é que a gente morava numa fazenda, né? E minha mãe tinha uma horta muito boa lá. E a gente estava todos os dias nessa horta. E eu lembro que meu pai, ele comprava semente de soja. Eu era pequeno, ia lá, furava a sacaria e levava na horta para plantar, para ver como é que nascia, curiosidade de criança. E eu comecei a trabalhar muito cedo, 7 anos, 8 anos eu já estava trabalhando. Então, a minha primeira área arrendada, quando eu comecei mesmo, eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, e nunca mais parei. Aí eu fiz agronomia, eu passei pela Embrapa Soja, fiquei uns 2 anos e pouco lá, quase 3. Fui para o Mato Grosso, tive a experiência de trabalhar com o Grupo Mágico, fiz mestrado em Botucatu, né? E voltei para a fazenda e estou aqui até hoje. Quanto hoje tem de milho safrinha plantado aqui? Essa fazenda tem uns 350 hectares. Tem mais uns 300 de cana, né? Por que a escolha também da cana como uma outra opção? A gente trabalha muito com rotação de cultura. Isso já vem há anos, né? E a cana é uma opção na nossa região. Uma opção excelente para rotação de cultura. Controle de praga, doença e rentabilidade também. E os últimos anos nós temos sofrido muito com estresse hídrico, temperatura alta, preços ruins dos grãos, né? Então a cana foi uma opção da gente ter uma renda a mais segura na propriedade. A questão de manejo aqui do teu milho safrinha, quais são as principais ações que vocês tomam, as ferramentas utilizadas para chegar agora aqui na colheita e ter esse pé bonito aqui de milho? Nós estamos nessa propriedade já faz mais de 20 anos, então isso já começou há 20 anos atrás, entendeu? Você não consegue fazer um manejo da noite para o dia numa área. Então, aqui foi feita uma correção de solo ao longo dos anos muito boa, né? Calagem, gesso, fósforo e rotação de cultura, principalmente a rotação com feijão, aveia branca, e cana, né? Então, viemos estruturando o solo há anos, né? Então, eu acho que a chave do negócio é você ter uma persistência
o foco, né, a determinação, para elevar a fertilidade do solo, porque o patrimônio nosso é o solo, né? Nosso patrimônio é o solo, nós temos que cuidar da parte biológica, entendeu? Da parte química, biológica do solo. E nós gostamos muito dessa rotação de cultura, dessa rotação de plantas. E fazia muitos anos que a gente não conseguia fazer milho verão, que o milho verão quebra as pragas e doenças de soja. Como a cana quebra praga e doença de outras culturas, o milho quebra da soja. E nós paramos de produzir milho verão aqui devido a uma praga nova que surgiu, que é a cigarrinha, que é transmissor do vírus, né, Molicute. E então ainda tinha ficado muitos anos sem saber lidar com a praga, né? Qual manejo usar, qual material usar, qual híbrido usar, qual inseticida usar. Então, e agora, já faz uns 4, 5 anos, começou a clarear, né? Começou a clarear híbrido, genética, produto químico, né? Tem os produtos químicos novos de excelência vindo no mercado. Então isso possibilitou a gente fazer a rotação de milho verão com milho safrinha. Esse milho safrinha é um milho em cima de milho verão. Isso há 2, 3, 4 anos atrás seria impossível, né? E hoje com genética, né, e produto químico, biológico, né, possibilitou essa experiência, né, e voltar a fazer rotação. Porque a soja em cima de milho verão, né, a soja, quebrando um ciclo da soja, quando entrar com soja novamente, a tendência de produtividade 15, 20% maior, né? Então, isso é uma coisa que nós fazíamos há anos, esse manejo, essa rotação, e isso estava impossível ser feito. E agora, né, como eu disse, esse aliado genética com um produto, né, de excelência, possibilitou a gente conseguir trabalhar com essa rotação novamente. O fato de ter um milho safrinha em cima de uma área de milho verão, por conta do solo, toda essa preparação que você está me contando, te trouxe mais qualidade no resultado final do milho safrinha? Sim, sim, com certeza. As ótimas produtividades que nós estamos tendo, mesmo milho sobre milho, isso vem do que foi feito no passado, né? Sem dúvida. E para o sistema, isso é excelente. Para a soja, no próximo verão agora, isso é o filé mignon para ela, né? Ela estaria no... Tirando esse milho safrinha, vem soja? Soja. Nessa área? Sim. E aí ela vai pegar todas essas características de um milho verão, de um milho safrinha, para essa safra dela? Que na verdade foi o milho safrinha, depois o milho verão e agora a safrinha de novo. E ela vai... São 3 milhos. E ela vai herdar? Sim, ela vai entrar numa área com uma quantidade de matéria orgânica maior, uma inserção de nitrogênio no sistema maior. O milho devolve muito potássio no solo. E tem um fator que esse sistema de cultivo, ele baixa muito a população de nematóide, muito, e fungo de solo, que são maléficos para a soja, o milho não tem problemas, entendeu? Então ele baixa essa população. É uma planta que ela tolera mais estresse hídrico, ela fica livre, né, de ataque de nematóide, fungo de solo. O benefício para a soja é muito grande. E no passado a gente usava o milho verão também para rotacionar herbicida, né? Se você reparar, você vai ver que não tem planta daninha na área. Então a rotação de herbicida também a rotação com milho verão é uma excelente alternativa. Para você ver o benefício que eu vinha falando das 2 palhadas, 3 palhadas de milho sobre milho, isso aqui nós vemos aqui, ó, você dá uma olhada que a cobertura de solo, a cobertura não tem 1 centímetro de solo descoberto. A cobertura de solo dá 100%.
isso da palha da safrinha. O que acontece? A palha da safrinha, ela está em cima de uma palha do verão. Então, a palha, ela apodrece, ela mineraliza, ela apodrece muito rápido quando ela está em contato com o solo. No caso dessa daqui, está em contato com a outra palha do verão ainda. Se você ver como é que... Ó, isso aqui é o resto do milho verão, né? Isso aqui é o resto do milho verão. Aí se você abrir aqui, ó essa camada de palha aqui é do milho safrinha. Nós temos uma outra camada aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, essa aqui, ó, é uma outra camada por baixo, que é do milho verão, tá? Aí você pega o solo, ó, você cavou com a mão, ó. Isso aqui faz mais de 20 dias, 30 dias que não chove, ó, você cavou com o solo com a mão, ó, entendeu? Então, ele solta o solo, né? É como se fosse uma descompactação natural, né? E quem faz isso é as próprias plantas e os micro-organismos, né? Então o benefício é muito grande. Era uma pena a gente ter ficado quase 5 anos aí sem poder trabalhar com milho verão. Mas agora eu acho que vai engrenar, né? Com a genética, manejo, os químicos os novos aí, né, que estão sendo lançados aí, extremamente eficientes para cigarrinho, para praga. Então eu acho que agora nós vamos voltar a fazer isso com mais frequência. Adotando sempre as melhores tecnologias para a produção, aqui na fazenda, o pivô central tem uma importância bastante significativa para o sucesso da produção. Essa região, a maioria das áreas, esse ano no específico, ficou mais de 50 dias sem chover. Então, o pivô é uma ferramenta crucial, né, para o sucesso da lavoura nossa, da produtividade. Então, nós temos água em abundância e o solo nós corrigimos, já viemos corrigindo há 20 anos. Então, eu acho que foi ferramenta crucial para o sucesso. Hoje, quantos por cento do teu milho safrinha é irrigado aqui? 40% da propriedade é irrigada e milho safrinha uns 80%. A gente enxerga na agricultura, a gente enxerga um tripé, né? Que é a genética, nós temos que ter a genética, o ambiente e o manejo. Qualquer um dos três que der problema, você não atinge o sucesso, né? Você atinge uma certa produtividade, mas você não atinge o máximo, né? Então não adianta você escolher uma excelente genética e o ambiente não colaborar, né? Eu estava comentando que se você fazer o mesmo manejo, com o mesmo milho vários anos e o ambiente alterar, você não vai produzir a mesma coisa. Bom, depois da gente conhecer um pouquinho do dia a dia, do manejo, do trabalho aqui da Fazenda Espírito Santo com o milho safrinha, claro que nós vamos também acompanhar a colheita. Estamos aqui exatamente na colheitadeira, né, Salvatore? Aqui é uma parte até que divertida, né? Pilotar uma máquina dessa e também fundamental exatamente para aquele trabalho todo que a gente tem conversado. Qual que é a rotina de colheita de vocês desse milho safrinha? Nós começamos a colheita do milho aqui com em torno de 24 de umidade, 24, 25 para baixo. E nós pegamos umas 10 horas da manhã, 11 horas, com a temperatura já mais alta. E vamos até umas 8, 9 horas da noite. Fazer a colheita noturna. Sim. Quando tem umidade, quando o milho está com umidade mais baixa, 16, 17, 15, aí vamos até meia-noite, 1 hora. Para aproveitar a oportunidade. Sim, para aproveitar e tirar do campo mais cedo. O milho ele sofre influência com o vento, o vento derruba o milho e depois atrapalha a colheita. Nós estamos numa região que tem problema de incêndio, enfim. Então nós aproveitamos o que dá. Você faz uma colheita para a gente acompanhar contigo? Ótimo, vamos fazer.
enquanto a gente vai passando aqui a colheitadeira, nós já vamos deixando a palha também no chão, beneficiando a próxima cultura. Sim. Hoje em dia as colheitadeiras mais modernas, elas têm essa capacidade de deixar a palhada mais uniforme no solo. Isso forma uma cobertura, dá um bom manejo de planta daninha e depois segura bem a umidade do solo, sabe? Então quem vai se beneficiar com essa palhada é a soja da próxima safra agora. Ou seja, estamos colhendo milho safrinha, já deixando um legado positivo para a soja. Sim, a soja agradece muito essa palhada uniforme no solo. Fala um pouquinho da parceria que vocês têm com essa fazenda e com o Salvatore, né, o produtor aqui, que a gente vê esse trabalho desenvolvido, falando aqui do milho safrinha, o grande trabalho que ele desenvolve unindo esses 3 pilares de produção, né? Certo. Bom, o Salvatore a gente tem uma parceria recente com ele, mas já é uma parceria muito forte. Nós começamos nessa safra 24-25, fazendo alguns testes de produtos, principalmente aqui, na verdade adicionando portfólio BASF e um manejo que ele tem que já é muito robusto. Isso tem nos trazido bom resultado, principalmente quando a gente fala em residual na lavoura, que já tem um ótimo manejo. Nessa batalha contra esses desafios, qual que é a importância da evolução tecnológica que os produtos, as soluções que o mercado oferece aos produtores têm tido? Bom, de fato, nós já não podemos fazer muito mais dependendo só do clima. Nós precisamos de tecnologia. Aqui, de novo, é um bom exemplo porque estão empregados boa genética, com bons produtos para manejo e boa adubação. A tecnologia cada vez hoje se torna indispensável, cada vez mais se torna indispensável para o produtor. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Carla Gomes, Rafael Felipe Silva, João Monteiro, Luiz Carlos Lima, Fabiano Bó, Nelson Cerqueira Reis, Antônio Rodrigues, Jô Gomes, Roberto Cardoso, Helenice Pires, Benedito Seixas, Rui Carlos Kastalski, Evaniel Vicente e o Anderson Henrique Lima da Cruz, que nos assiste lá de Paris, na França. É o programa Revista Rural Sem Fronteiras. E não deixem de mandar suas mensagens, elas são muito importantes para a gente. Nutrição, abrigo e reabilitação. Esses são alguns dos benefícios que os animais silvestres resgatados encontram aqui, nos Cetras. O objetivo é receber, reabilitar e retornar os animais para a natureza. O maior volume que a gente recebe hoje são de animais apreendidos pela Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, IBAMA, Polícia Rodoviária e prefeituras. E vem também animais resgatados, tanto de munícipes quanto de autoridades policiais. Então são animais que se acidentam em linha de pipa, atropelados, eletrocutados ou filhotes órfãos que por algum motivo precisam ser retirados dos seus ninhos. Dentre as espécies que vocês resgatam, tem alguma que é maioria que chega aqui? As aves, principalmente as aves passeriformes, né, que são as aves canoras, que são mais apreciadas pelo tráfico, né, que são mantidas em gaiolas por conta do canto, principalmente. Então são os animais que mais chegam aqui pra gente. E quando vocês resgatam, tem um índice de sobreviventes? Sim, a gente, dos animais recebidos, cerca de 70% a gente consegue retornar para a natureza. Tem uma pequena porcentagem que às vezes não consegue voltar para a natureza por conta de lesões permanentes, por fratura de membro, por ausência do membro, né, de uma asa, de uma pata, cegueira, atrofia de musculatura, tudo isso por conta dos maus tratos sofridos desde o transporte até a captura. Então esses animais eles podem ter algum tipo de lesão permanente que impossibilite a soltura. E aí eles são encaminhados para mantenedores de fauna ou para zoológico. Quais são as etapas realizadas desde a chegada do animal até após soltura?
Primeiramente, quando eles chegam aqui é feita uma ficha de entrada, né, independente de quem está trazendo, seja uma autoridade policial ou um munícipe. Nessa ficha de entrada vem todos os dados, né, de onde o animal foi resgatado, apreendido, quanto tempo ele estava nesse local, alimentação, todo, o máximo de informações que a gente puder coletar. Cada animal ele é avaliado por médicos veterinários e biólogos, é colocado uma marcação nas aves, uma anilha, e nos répteis e mamíferos um microchip. E aí, dependendo da saúde, esse animal ele pode ser encaminhado para um recinto, para internação, para uma intervenção veterinária ou para a sala de filhotes, no caso dos ninhegos que chegam. Como é feito o planejamento de enriquecimento ambiental de acordo com cada espécie? O objetivo é que os animais eles tenham um ambiente o mais parecido possível com o que eles têm na natureza. Como a gente tem todos os recintos são coringas, né, então a gente precisa fazer essa adaptação, essa aclimatação em cada recinto. Então vai desde colocar folhas, galhos, frutos inteiros pendurados, insetos em troncos. Tudo isso a gente vai pensando de acordo com a biologia da espécie e vai readequando de acordo com a interação dos animais, e sempre precisa ver se isso tem uma interação positiva ou negativa, porque às vezes o enriquecimento ele pode não ser favorável, pode causar uma briga, então você tem que mudar a estratégia para isso. Você estava comentando que tem alguns cuidados, que a gente não pode tratar eles como se fossem pets, né, porque eles vão voltar para a natureza, mas também tem um cuidado no caso de animais que eles são caçadores, e aí tem algum estímulo que vocês fazem aqui? Sim. Por exemplo, corujas, quando elas chegam filhotes, a gente vai oferecendo alimento picado, como se fosse os pais mesmo, deixa à disposição. Conforme vê que eles vão comendo, vai oferecendo pedaços maiores, depois coloca só inteiro, então no caso codornas, ratos, que a gente tem o biotério aqui, camundongos. E aí depois, quando elas vão para o recinto, que já terminaram de crescer as penas, a gente oferece essa presa viva, né, para ver se o animal ele consegue caçar. Quando ela já está caçando, que a gente vê que ela está preparada, aí a gente solta. Então, a gente sempre vai oferecer presa viva para esses animais que são carnívoros. Para capturar filhotes de sagui, os caçadores sacrificam as mães, atitude que impacta na vida e no comportamento desses animais para sempre. Eles são muito inteligentes e eles acabam imprintando muito com as pessoas, né? Então é muito difícil a gente conseguir que esse comportamento volte 100%. Então, no caso dos saguis em especial, a gente, além dessa socialização, porque os primatas eles são muito territorialistas, então para você soltar um grupo de primata num determinado lugar, você não pode ter outros primatas naquele lugar. Tem um outro problema que é a questão dos híbridos, né? Naturalmente aqui em São Paulo a gente tem a espécie de Calitrix aurita, que é o sagui caveirinho, não sei se você conhece, mas é um bicho que ele é endêmico da Mata Atlântica e ele é ameaçado de extinção hoje por conta de destruição de habitat e por conta de terem sido introduzidas essas outras espécies de sagui. Então, às vezes uma pessoa tem um sagui, aí pega filhote porque é bonitinho, e aí chega uma hora que o bicho começa a fazer xixi pela casa, morde alguém, então a pessoa vai lá e solta esse animal. E aí ele acaba estabelecendo população, se junta com outros indivíduos que foram soltos de forma irregular, e aí vai destruindo o habitat daquele sagui que era endêmico da Mata Atlântica, que hoje ele é ameaçado de extinção por conta disso. E aí eles vão cruzando uma espécie, por exemplo, sagui de tufo branco, que é do Nordeste, sagui de tufo preto, que é do interior de São Paulo. Hoje a gente consegue avistar essas espécies aqui em São Paulo por conta dessas solturas irregulares. Então, para você poder ter certeza, você precisa fazer o mapeamento genético para poder saber exatamente qual é aquela espécie. Porque às vezes você olha, ele tem os tufinhos branco, parece um tufo branco, mas ele tem características que condizem que ele tem uma mistura de espécies ali. Então é mais complicado de sagui. E atualmente, qual é a média de animais que vocês recebem nessa unidade por ano? De 6 a 7 mil animais por ano. Basta a estação do ano mudar que a gente já procura formas de se aquecer ou de se refrescar. Mas e no caso de animais que estão fora de seus ambientes naturais? É preciso tomar algumas medidas. Neste recinto, lonas de plástico e folhas de palmeira são instaladas. Valéria, como vocês sabem, o que indica que os animais estão desconfortáveis termicamente e o que vocês fazem aqui para poder resolver isso? No caso do frio, os animais eles começam a ficar um pouco mais embolados, mais arrepiados. Principalmente as aves, elas começam a eriçar as penas para fazer o controle da temperatura, porque as penas são extremamente importantes para isso.
E no caso dos saguis, eles ficam mais parados, né, ficam mais prostrados, então a gente precisa agir rápido, porque os animais que chegam aqui, eles já estão em situação de vulnerabilidade. A gente faz instalação das cortinas, instalação de caminhas para os mamíferos, oferecimento de uma dieta mais calórica, mais proteica, justamente para que ele consiga suportar todo o frio que é aqui em São Paulo. No caso do calor é mais agradável, porque a gente consegue fazer sorvete, faz os esguichos de água, né, de mangueira, para esses bichos poderem tomar banho. Então, coloca umas folhagens dentro do recinto justamente para dar uma sensação de frescor. Nos dois cenários, tanto na época de frio como no calor, tem alguma espécie que é mais exigente ou até mesmo mais sensível? No caso dos mamíferos, né, principalmente no frio, a gente precisa agir para poder fazer esse controle térmico. E as espécies que vêm do Nordeste, por exemplo, os jabutis, os galos de Campina, que são espécies extremamente adaptadas para o calor. Então, quando eles vêm para São Paulo, tem essa oscilação de temperatura e de umidade, a gente precisa agir rápido para que esse bicho não fique doente. Com certeza, todos os animais que chegam aqui, eles trazem uma história diferente que acaba marcando pelo trabalho que vocês realizam de reabilitação. Alguns conseguem sobreviver, outros não. Mas tem alguma história que mais marcou nessa sua trajetória profissional? Sim, há uns 2 anos atrás a gente recebeu uma apreensão de um ônibus vindo da Bahia com 1.200 animais. Desses, a gente já tinha muitos animais que estavam mortos por conta dos maus tratos, né? Desde a captura lá no Nordeste até chegar aqui, os animais eles iam ser vendidos para cá. E aí eram muitos animais aglomerados em espaços pequenos, privados de alimentação. Muitos animais vieram a óbito, mas a gente conseguiu agir para melhorar a alimentação, colocar eles em espaços maiores, né? Fazer o processo de reabilitação para que eles pudessem retornar para a natureza. Esse trabalho precisa ser feito, na maioria das vezes, porque há o tráfico de animais, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem adquire esses animais, para que tenha consciência do que estão fazendo, o que você diria? Eu diria, não compre. É melhor a gente colocar o alimento, né, em comedouros para que as aves venham, para que a gente possa observar, porque tudo isso que as pessoas fazem, né, para poder ter um animal em gaiola, muitos outros morrem. Então, qual é o preço, né, que a gente paga, né, por estar destruindo tudo isso? Muitas pessoas falam que gostam de um animal e aí mantém ele numa gaiola, muitas vezes suja, com uma alimentação totalmente inadequada, e esse animal privado da sua liberdade de exercer o seu papel biológico, de poder conviver com outros indivíduos da mesma espécie. Então, acho que é importante, né, a gente trabalhar também em educação ambiental com as pessoas, nas escolas principalmente, para que as pessoas possam entender o quão é importante, né, a conservação e não manter esses animais em gaiolas, que a gente precisa preservar o ambiente. Agora vamos fazer a cauda mais usada para controlar, na verdade você espanta os coleópteros, tá? Nós vamos fazer aqui, nós precisamos de uma coisa para esmagar isso aqui. Aê, garoto! Cadê a picanha? Aí esse aqui vai ser um tempero completo mesmo. Pimenta do reino, alho, pimenta malagueta. Trio parada dura aqui agora, que não é para fazer o tempero, nós vamos fazer um inseticida. Pode tirar a bagaceira, nos interessa mais é o alho, pode tirar essas bagaceiras que não tem. Limpeza. Faz a limpeza aí, ó. Aí, ó. O máximo de bagaceira. Se quiser colocar, pode também, mas não tem princípio ativo nenhum na casca. O que interessa pra gente é o alho, né? Não é a casca do alho, não. Agora nós vamos encher a garrafa PET. Agora tem que vedar, nós vamos colocar álcool, tem que ser bem vedado, para o álcool não evaporar. Tá? Nós vamos fazer um extrato alcoólico. É uma espécie de um fitoterápico, tá? Álcool 70 ou álcool 90. Álcool de posto de gasolina está proibido, hein, gente? Agora 100 gramas de pimenta. Balança o bichão. Esse aqui pode colocar a quantidade certa, que esse aqui a gente vai fazer uma divisão. Pimenta malagueta batida no liquidificador, né, gente? É melhor do que esses trem comprados caro, né? E o último ingrediente, que talvez é o melhor de todos. Pimenta do reino. 100 gramas de pimenta do reino. São 3 pacotinhos de 30 gramas aqui, vai dar 90 gramas. Agora nós vamos colocar o álcool. Agora vocês podem despejar o álcool aí. 1, 2, 3. Não vai caber os 3. Vai sobrar um pouquinho de álcool, né? Porque ocupou um volume ali dentro, né? Não tem problema não. Vai pra lavar muito carro.
Qual a proporção aí, Tino? 100 gramas de cada, 3 litros de álcool. Se você tiver produtor que 100 gramas de pimenta malagueta e 100 gramas de alho. Alho, pimenta malagueta e pimenta do reino. 100 gramas de cada. Isso aqui para... 3 litros de álcool. É o que couber de álcool aí. Geralmente dá 2 litros e 800. Isso aqui para... Isso aí para 3 litros de álcool. Agora nós vamos chacoalhar o bichão, deixar curtindo durante uma semana. Aí nós vamos pegar 1,5 copo, que é 300 ml, ou 400 ml. É no mínimo 300, no máximo 400 ml, para 20 litros de água. Como isso aqui vai bater e escorrer na folha, como espalhante adesivo, a gente usa o detergente com óleo de cozinha 50 ml para 20 litros de água. 50 ml mais 300 ml daquele. Ok? Agora tenta agitar para mostrar que o fundo lá foi todo dissolvido mesmo. Esse fundo aí não pode ficar essa macega aqui não. Ó. Não. Isso aí, isso. Isso aí, ó. A gente todo dia tem que fazer isso aqui, ó. Todo dia tem que chacoalhar o bichão. Isso no quartinho escuro. Não pode, aqui é uma oficina, né, gente? Ambiente aberto. Isso aqui é como se fosse um fitoterápico. Todo fitoterápico, quando você for fazer algum produto fitoterápico para usar, não só para consumo humano, como para as plantas, deve ser colocado no ambiente escuro, porque a luz interfere nos princípios ativos. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, aqui no nosso canal do YouTube. Então, você que ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. No programa de hoje, vamos falar da influência da nutrição na qualidade do leite. E para falar sobre este assunto, o zootecnista do Grupo Matsuda, Leonardo Sabatini, está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, Léo. Bom dia para você. Muito obrigado, Suelen. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Como a alimentação das vacas leiteiras impacta diretamente a composição do leite, incluindo o teor de gordura e proteína? Quando a gente trabalha a nutrição dessa vaca leiteira, a gente precisa lembrar do que cada nutriente vai gerar ali dentro do seu rumen e aí, consequentemente, na produção do leite. Então, trabalhar com teores muito altos de energia, a gente vai ter uma produção de determinados ácidos graxos dentro do rumen que vão favorecer produção maior de leite, mas uma qualidade menor ou um teor de gordura menor. Então, temos que trabalhar essa nutrição dessa vaca usando fibras de qualidade, né, volumoso de qualidade para esse animal, né, garantindo que vai uma boa nutrição via volumoso e uma complementação através dos concentrados, né, dos grãos, para garantir uma produção de leite em volume, né, o volume que a genética do animal é predisposto a produzir, e uma qualidade adequada, né, porque lembramos, além do seu consumo in natura, a gente tem a produção dos derivados e esses derivados eles são determinados pela composição desse leite. Então, o teor de gordura e teor de proteína, principalmente do leite produzido por esse animal, ele é muito importante e a gente trabalha esses teores através da nutrição, trabalhando com alimentos de qualidade, com níveis adequados de proteína e energia, uma boa relação entre essa proteína e energia para potencializar a ação dos meus micro-organismos ruminais, lembrando também que eu preciso de níveis de macro e microminerais adequados para garantir essa produção de leite também. Ô, Léo, e quais são os principais nutrientes que devem estar presentes na dieta para garantir a qualidade do leite e a saúde do rebanho? A saúde como um todo desse animal, um dos principais pontos que vai auxiliar nesse sistema imunológico ali são os microminerais, né? Então, trabalhar com níveis de microminerais adequados, né, elevados ali para a necessidade desse animal vai ser muito importante para manter o meu sistema imunológico como um todo mais ativo, mais preparado. Porque uma vaca de alta produção, como ela tem uma glândula ali trabalhando muito, o risco dessa glândula ali estar tendo contato com o patógeno é muito grande. E eu tendo um sistema imunológico ativo, o próprio animal vai ter condições ali de estar combatendo esses micro-organismos, esses patógenos que podem estar adentrando ali a glândula do meu animal. Com isso eu garanto uma glândula mais saudável, um animal mais saudável, uma glândula mamária mais saudável, eu tenho uma produção de leite melhor, garanto qualidade aí de leite e lucratividade para o meu produtor. Certo, e como a escolha entre volumosos e concentrados influencia a produção e a estabilidade do leite ao longo do ano? Dependendo do sistema de criação dos meus animais, né? Então, se eu tenho um sistema a pasto, eu tenho épocas do ano de pasto de melhor qualidade e de pior qualidade. Então, eu tenho que trabalhar
a parte que eu consigo estar alterando, né, já que eu não consigo alterar o clima, eu tenho que trabalhar o restante da nutrição através do concentrado ali de forma que eu equilibre essa nutrição e eu consiga manter constante os nutrientes que está sendo disponível para o meu animal. Quando eu parto para animais confinados, aí eu já consigo controlar um pouco melhor essa fibra que vai estar sendo fornecida, né, esse volumoso, e aí o ponto mais importante é constância nessa oferta. Então, se eu trabalho com silagem de milho, garantir que essa silagem eu tenha silagem durante o ano todo, uma silagem de qualidade, ou se eu trabalho com outras fontes de fibra ali junto, garantir estabilidade no que está sendo fornecido para esse animal. Os bovinos como um todo, principalmente a vaca leiteira, ela gosta de constância. Então, alterações nessa dieta vai causar estresse, vai diminuir consumo, eu tenho problemas em manter a produção de leite durante a lactação. Então, alimentos de qualidade, tanto volumosos quanto concentrados, trabalhando de forma que se complementem, né? E assim eu tenho nutrição mais equilibrada, uma produção constante de leite, e assim eu tenho um rumen saudável, um animal produtivo e mais longevo ali para a minha propriedade. Muito bem, e de que maneira a suplementação mineral ela pode melhorar a qualidade nutricional do leite? Como eu já citei ali, a composição de microminerais, principalmente, vão estar atrelados à saúde dessa minha glândula. Então, se eu tenho uma boa oferta de microminerais, eu tenho um sistema imunológico mais saudável e uma glândula melhor desempenhando ali, produzindo mais leite. Assim como a gente, os animais também se sentem mais seguros e felizes quando estão em família. E por essa razão, os pesquisadores da Embrapa vêm preconizando um novo sistema de criação de suínos, onde os leitões ficam mais tempo juntos após o nascimento. O que significa isso? Uma leitegada, os leitões filhos de uma mesma porca, que são irmãos, eles permanecem juntos desde o nascimento até o abate, na mesma baia. Então jamais há ocorrência de mistura de leitões. Isso reduz o estresse e reduz também a transmissibilidade de agentes entre os animais, né? É um princípio extremamente importante para a redução da ocorrência de doenças. Esses significativos ganhos em saúde dos animais vêm ao encontro de uma demanda cada vez maior por parte dos consumidores. A partir dos anos 2000, houve uma preocupação mundial com relação ao uso de antibióticos na produção animal. Tanto para a questão de resistência dos próprios agentes que causam doença nos animais, como também em função da saúde humana. Dessa possibilidade de transmitir genes da resistência de bactérias de animais para humanos, né? A partir de 2009, nós iniciamos então esse projeto, cujo objetivo é ter uma metodologia em pequena escala para a produção de suínos sem o uso coletivo de antimicrobianos ou antibióticos. A economia de gastos com medicamentos na adoção do sistema também é um fator que chama muito a atenção. Desde 2009 até hoje, o sistema andou sempre, né? No período de 3 anos, quase 4 anos que a gente acompanhou, houve necessidade de medicação injetável individual, porque o animal que adoece é de ética profissional medicá-lo, né, para ele não sofrer. Houve a medicação de 3%, 3 e alguma coisa por cento na fase de creche e 8,3% na fase de crescimento e terminação. Isso é um número extremamente baixo, né, em relação ao total, que são 100%, né? Quer dizer, mais de 85% dos animais produzidos nunca foram medicados, nem individualmente. Durante esses 9 anos também não houve necessidade de nenhum tratamento coletivo, via água ou ração. Não se fez nenhum tratamento durante todo esse período aí, né? E mais incrível que pareça, os dados de desempenho e de saúde dos animais são melhores até ou equiparados aos dados publicados na literatura de rebanhos convencionais aqui do Brasil, né? São extremamente importantes. O outro aspecto fundamental, digamos assim, para manter um rebanho livre ou sem antibióticos é a questão nutricional, né?
Então esses animais eles recebem uma ração como todos os animais do campo recebem, que satisfaça as exigências nutricionais dos animais, né? Mas além disso nós adicionamos um probiótico, adicionamos o zinco, óxido de zinco para controle de problemas entéricos no desmame e adicionamos o plasma spray dry, o plasma seco, né? De suíno para melhorar a digestibilidade dos alimentos. O sistema não chega a ser inviável para a produção em escalas maiores, mas é no pequeno produtor, com até 60 matrizes, que ele se mostra mais eficiente e traz inúmeros ganhos financeiros e de manejo. Como é um pequeno sistema de produção, esse aqui, como exemplo, nós temos um lote a cada 21 dias. E isso é muito importante para racionalizar o uso da mão de obra, né? E também reduzir a transmissibilidade de leitões mais velhos para leitões mais jovens. Nos sistemas convencionais, hoje, muita gente utiliza o desmame 21 dias, que ele é bastante precoce e o aparelho digestivo dos animais não está ainda bem preparado para a alimentação sólida que é dada depois do desmame. Então a gente ampliou a idade de desmame para 28 dias de média. É claro que a média representa aí a idade um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a gente não aceita desmames antes de 23 dias de idade. Então os leitões já possuem o intestino preparado para os desafios posteriores. Muitas vezes, muitos produtores às vezes acham que por ser em pequena escala se volta ao passado, né? Mas isso não é verdade, né? É um modelo de sistema de produção com uma alta tecnologia. Então, o primeiro princípio, vamos dizer, é a questão de biosseguridade, que é extremamente importante, né, para proteger o seu rebanho contra a entrada de agentes infecciosos. Dentro dessa biosseguridade existem vários aspectos, mas eu vou citar apenas alguns mais importantes. Um deles é cercar, né, a granja, ter uma barreira física, uma cerca de tela que protege o rebanho contra a entrada de outros animais ou de pessoas estranhas, né? O segundo ponto é a questão do vestiário e escritório, porque toda pessoa que entra, seja funcionário, seja visitante, que vai entrar no sistema de produção, ele necessita pelo menos trocar a roupa e o calçado, que são duas vias importantes de transmissão de doenças, né? Um outro ponto importante que faz parte, que vamos dizer assim, auxilia na não utilização de antibiótico é o controle de vetores. E aí, dentre os vetores principais na suinocultura, nós temos a mosca, que é um problema e tem que ser bem controlada, e o rato. São dois vetores importantes. No sistema em família, a castração dos leitões ocorre através de vacinas ou imunocastração, o que também reduz o estresse. A ausência de brigas entre os animais também permite abdicar do corte do rabo e dos dentes. E as porcas são mantidas soltas, tanto na fase de gestação como na fase de maternidade, né? Então são questões que reduzem o estresse dos animais e eles ficam menos propensos à ocorrência de doenças. Existe ainda uma outra conta importante a se fazer para decidir entrar ou não no sistema, pois além das vantagens no processo de criação, ele pode ainda agregar valor ao produto final. Do ponto de vista de acesso ao mercado e agregação de valor, o sistema de produção de suínos em família, ele traz vários atributos que são muito valorizados em alguns segmentos do mercado consumidor, sobretudo o mercado consumidor de maior renda. Por exemplo, são atributos que vão desde a pequena escala e da agricultura familiar, bem-estar animal, não uso de antibióticos e também o uso de genéticas para carne de qualidade, como é o caso da Embrapa MO25C. A forma de adesão ao sistema, ela envolve aí a adoção de diversas práticas, processos, algumas mudanças nas instalações
que o suinocultor independente ou mesmo ligado a uma cooperativa pode fazer. A melhor forma de adotar o sistema não é de forma isolada, mas sim por intermédio da sua cooperativa, da sua associação, e sempre pensando que tem dois elementos fundamentais para que ele consiga ter sucesso nesse objetivo. O primeiro deles é estar aliado a um ponto de venda, ou seja, uma empresa de varejo que já explora esses produtos de valor agregado. A outra questão é ter uma assistência técnica de qualidade que entenda os preceitos do sistema e ajude este suinocultor ou esta suinocultora a implementar as boas práticas de produção que o sistema preconiza. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Você sabia que o caju não é fruta? Pois é, o que a gente considera como fruto é, na verdade, o pedúnculo carnoso da planta. A verdadeira fruta, acredite, é a castanha. Mas isso em nada tira deste produto a importância que ele tem na agricultura, sobretudo na região nordeste do país, onde é fonte de renda para muitos produtores. O caju tem dado saltos de qualidade e produtividade, graças às novas pesquisas de melhoramento genético e também às novas técnicas mais eficientes de manejo. Hoje, na cajucultura, a gente está implementando novas técnicas, novos manejos que agregam valor à produção, trazem uma redução de custo quando usado de forma assertiva, correta e pontual, e a gente também pode aumentar a produtividade dentro dos recursos que o produtor já possui. Hoje nós estamos trabalhando com inovação tecnológica na área de controle fitossanitário, que é de extrema importância hoje para o cajueiro precoce aqui na região. Então, para iniciar, falar um pouco sobre o controle fitossanitário aqui do cajueiro, hoje as principais pragas na nossa região é a traça da castanha, já muito bem conhecida, e a entrada de pragas novas como a cochonilha rosada do hibisco e a tríplice da verruga. Em relação a doenças, a gente tem problemas principalmente com o oídio do cajueiro. Essas pragas e essas doenças são de alta importância econômica, podem trazer bastante prejuízos à produção. O nosso manejo aqui executado é com o uso principalmente de defensivos químicos. A gente faz o uso de fungicidas e inseticidas, que possuem um registro para a cultura, dentro das doses recomendadas, com a utilização sempre de EPI, proteção por meio dos produtores e fazendo a aplicação da forma mais assertiva possível. Como é essa forma? Entrando sempre no ponto de entrada da praga ou da doença. O que a gente pode observar aqui é que o cajueiro ele possui todas as fases durante o período de produção. Então você vai achar flores pequenas, saída de brotação, flores novas, maturização e você vai achar caju maduro. Então você vai encontrar todas as fases na mesma época. Quando é que eu tenho que entrar com esse controle? Geralmente a maioria das pragas e doenças entram na saída dos botões florais. Então eu tenho que executar esses controles dentro dessa janela. Iniciar, porque a partir do momento em que ou o oídio ou a traça da castanha ela entra nesse ponto aqui, eu já perdi essa flor. Eu posso até prevenir para as camadas seguintes, mas a camada que ficou para trás, que sofreu o ataque, ela já está comprometida. Ela pode até vingar, mas aí eu vou ter problema de qualidade, eu vou ter caju rachado, eu vou ter castanha furada em campo, e isso vai acarretar prejuízo ao produtor. Então, eu entrando nesse período aqui, eu faço a prevenção e entro antes que a praga comece a agir, fazendo com que eu tenha diminuição dos indivíduos em campo. Outro ponto de extrema importância que nós estamos modificando aqui é o momento da aplicação. Usando já os recursos que o produtor já tinha, nós estamos
apenas adequando a tecnologia para que ela seja mais assertiva possível, aumentando o volume de calda, conseguindo equilibrar melhor as pulverizações, fazendo as repetições dentro dos prazos indicados na bula pelos fabricantes e respeitando sempre e observando o ciclo natural e a ecofisiologia da praga, para que a gente seja o mais assertivo possível e consiga ter o controle de forma mais adequada. Passando para o ponto da nutrição foliar, que é outro ponto agora de extrema importância durante o período de colheita, o que nós observamos é que os produtores costumam fazer muitas vezes adubação no solo, com alguns macronutrientes, né, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, através da aplicação de NPK, mas eles não suprem a planta com outros nutrientes que são tão essenciais quanto, no caso, principalmente de micronutrientes. E aí, quando chega essa etapa agora de floração, a planta ela necessita, principalmente, aumenta a demanda específica por alguns nutrientes, que é o caso do cálcio e do boro. O cálcio ele vai melhorar a resistência do pedúnculo, ele vai dar mais consistência para a casca do caju e ele também vai ajudar na produção de pólen. O boro ele vai atuar principalmente no alongamento do tubo polínico, fazendo com que as flores hermafroditas sejam mais receptivas a esse pólen, aumentando assim a taxa de pegamento, a taxa de fecundação das flores, certo? Propiciando assim uma maior quantidade de frutos por panícula, aumentando a qualidade do fruto e gerando maior renda para o produtor. Após esse período, nós estamos focando também quando o maturi chega nessa fase menorzinha, em que ele precisa de um maior enchimento, nós entramos também hoje com produtos específicos para enchimento à base de potássio. Potássio, como ele é responsável por remanejar os açúcares dentro dos frutos, a aplicação correta e adequada de potássio na época certa, com fontes boas, você pode ter um maior desenvolvimento do pedúnculo, você vai ter um fruto maior, pseudofruto maior, mais adocicado, de maior qualidade, e você vai conseguir destinar esses frutos para um mercado diferenciado, mercado de mesa, o mercado de feira, e isso tudo com recursos que o produtor já tem. Esse mercado de mesa, esse mercado de feira, que é o mercado de consumo in natura, ele gera uma lucratividade por produto muito maior do que o mercado convencional para suco e para polpa, gerando assim um aumento de rentabilidade novamente para o produtor. Mais popular no suco, o caju vem conquistando cada vez mais espaço no consumo in natura e já vem se transformando em figurinha carimbada nos sacolões e feiras da região sudeste do país. Na nossa região, nós temos 3 subprodutos, digamos assim, da colheita do caju. Nós temos 3 classificações diferentes. Nós temos um caju para polpa, que é um caju sem padrão, caju que é vendido para as fábricas que irão processar e fazer suco e polpa desse caju. Nós temos também o caju de mesa, que é o caju de alto valor agregado, o caju que é exportado e sai para outras regiões do país. E nós temos também um intermediário, que é o caju de feira, conhecido. Nós vamos nos ater hoje a falar um pouco sobre a colheita e a produção do caju de mesa. O caju de mesa, por ser um caju de maior qualidade, ele exige também maiores tratos culturais. Ele é um caju que precisa ter um controle fitossanitário bem alinhado, onde o produtor tem que fazer o controle de pragas e doenças para que eles não afetem a qualidade do caju, não tragam manchas, não deixem ele rachado, não traga nenhum tipo de deformidade para o caju. Nós temos também a questão de nutrição de plantas. O caju de mesa ele exige um aporte maior nutricional durante o período do inverno, onde a gente faz a adubação no solo, né, dentro da resposta que a gente obtém das análises de solo, e também fazemos complementos durante o período mais seco com adubação foliar, já que fica inviável fazer adubação no solo devido à falta de água. A colheita desse caju ela é feita de forma toda manual. O produtor vem fazendo essa colheita, sempre cercando a planta, porque a produção do caju,
a gente sempre faz a poda para o caju de mesa destinando os ramos mais produtivos para essa parte externa, eliminando o máximo possível a parte interna da copa. Porque a produção sendo perimetral e mantendo o caju com a baixa estrutura e estatura, eu permito que o colhedor ele faça o mínimo esforço possível para coletar esse caju. E ele venha só aqui e faça a retirada desse fruto com a mão mesmo. E aí ele faz a coleta, né? E aí ele vai colocar na caixa. O caju de mesa, ele vai com a castanha, certo? Ele é comercializado com a castanha. Diferente do que eu já mencionei antes, o caju de polpa, onde o produtor vende só o caju e acaba retendo essa castanha para venda posterior. Mesmo com a ida da castanha e o caju juntos, devido ao preço praticado, ele possui uma lucratividade muito maior do que outros tipos de caju. Falando em relação à qualidade e ponto de colheita, esse caju aqui, ele ainda não é o adequado para o caju de mesa, devido ao seu tamanho, ele tem um tamanho reduzido e ele está muito maduro. Um dos problemas do caju é porque ele tem uma vida de prateleira muito baixa. Então, o caju que é colhido pela manhã, se colhido muito maduro, à tarde ele pode ter problema já para comercialização, porque ele começa a ficar muito mole. Os açúcares deles começam a se degradar muito rápido e aí você começa a perder qualidade. Um exemplo que eu posso mostrar para vocês aqui do caju com a qualidade ideal, a gente vai encontrar aqui, certo? Então, esse caju aqui, a gente já pode observar que ele tem um tamanho bem maior. A castanha dele está bem mais limpa. Você vê uma castanha cinza, acinzentada, mais limpinha, com menos sujeira, né? Você vê ele muito mais uniforme na sua coloração. Esse cajuzinho que você vai ver, ó, manchas amarelas, manchas avermelhadas. Esse aqui ele está todo uniforme. E a diferença é o que? Ele foi colhido de vez. Ele ainda possui essas estrias esverdeadas que indicam, né, que ele é um caju que ainda não completou todo o seu processo de amadurecimento. Isso vai permitir que ele tenha uma vida muito mais longa ao sair aqui da propriedade e para o galpão onde vai ser embalado, refrigerado, e aí ele vai para o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, para todo o país. Gostou do programa? Semana que vem tem mais. Não esqueça de curtir, seguir o canal e fazer seu comentário abaixo, ok? Uma ótima semana para você e até a próxima! Melhor, só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Uninter. Há quase 30 anos, investimos como ninguém em educação à distância. Com laboratórios reais para aulas práticas de verdade. E uma inovadora plataforma digital para interação direta dos professores com os alunos. Muita gente fala, mas só a Uninter prova. A melhor EAD do Brasil é a Uninter. TV 3.0 já existe. A Soul TV tem mais de 200 canais gratuitos no mundo todo, com conteúdo sob demanda, enquetes, e você ainda pode comprar o que estiver passando ao vivo. Baixe agora no seu celular, Smart TV Samsung ou LG. Vem pro futuro! Podemos ser violentos, cruéis, egoístas. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias,
Quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.